Atenção, galera, temos agora Marcelo Coutinho, Gabriel Junqueira, Diego Kerber, Leonardo Pinheiro e Show. Todos aqui reunidos. Pô, os caras sacaneiam aqui, né? Sabe qual o cantor que está comprado em Minerva? Ó a charada que chega no chat. Sabe qual o cantor que está comprado em Minerva? Chuta. Pode chutar, qualquer um que você quiser. Duvido, ninguém vai acertar. Lá. Duvido. Não faço a menor Vai, ideia. garotinho, qualquer cantor. Sei lá, Fred Fala Mercury. Beethoven, pô. Hã? Beethoven não é cantor, né? Vamos lá, Fred Mercury, então. Fred Mercury. Quem é o cantor? Fala um cantor. Vai falar mesmo, Beethoven, que Beethoven Agnaldo Timóteo. O Coutinho mete o Agnaldo Timóteo. Gostei, não esperava. Leonardo Pinheiro, qual o cantor que está comprado em Minerva? Wesley Safadão. Quem mais se aproximou foi o Léo. Sabe por quê? Aqui, ó, o Juliano escreveu. O cantor que está comprado em Minerva é o Latino. Oh, baby, Minerva, Minerva que eu te quero. Ele escreveu aqui. Não adianta você me olhar assim. Para! Queria Pelo eu. amor de Deus. Juliano, você é, como diria Everaldo Marques, ridículo! Um abraço pra você. 10 horas 2 minutos, o Mercado à Vista já é realidade. Coutinho já ouviu falar em Latino? Essa música? Eu sei quem é. Inclusive, eu fiquei sabendo que ele andou fazendo uns procedimentos faciais, ficou meio esquisitão. Graças à minha esposa. A minha esposa, ela me passa esse tipo de informação externa. Coutinho, bem-vindo, meu irmão. Vamos falar desse dólar e desse índice. O dólar tá caindo 0,40, o índice tá subindo 0,30. Parece uma fotografia muito legal para quem tá comprado mesmo. A curva de juros descomprimindo, o dólar baixando, a bolsa mais uma vez erguendo a cabeça e buscando de novo a faixa dos 129 mil pontos. O Ibov à vista começa a se mexer, já está subindo 0,07%, 128.748 pontos. Você, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Sexta-feira. O que a gente tem? Eu tô pensando, na verdade, no que a gente tem. Pelo seguinte, quando você olha o mini índice, na verdade a figura original, o Fibo que eu tinha até ontem, era esse cara aqui, né? Era um pivô de baixo. Imaginei que o mercado poderia se reter a 127.740. O mercado sobe. Então, ok, né? Esse Fibo eu já posso desconsiderá-lo. E aí tem a linha que seria a próxima, 130.595, é o topo anterior. Então aí não muda nada. Posso usar esse Fibo, posso usar Fibo de pivô de alta, posso usar suporte e resistência. Todas elas vamos jogar exatamente no mesmo valor, que é 130.565. É o ponto que a gente tem agora. No caso do dólar, o dólar tá fácil, né? O dólar, ele atingiu o ponto que eu cantei, R$ 5,585. Só que ele pega e continua baixista. Não tem problema nenhum. Você vai pegar o Fibo e vai jogar ele pro próximo fundo. Então, o dólar a R$ 5,527, ele forma novo suporte. R$ 5,517. Então, no caso do índice, a priori, direcional altista. Poderia, para a boa notícia do mercado inteiro, fazer o primeiro nível de reversão, ou seja, o primeiro pivô de reversão e engrenar toda uma história de alta até daqui para frente. E o dólar faz aí novo suporte. Quem está fazendo day trade no dólar no dia de hoje não deveria vir abaixo de R$ 5,517. Muito bem, meu caro Coutinho, 10 horas com 4 minutos. Bom, nós vamos começar a maratona. A maratona. O Gabriel Junqueira, excepcionalmente hoje, conosco das 10 até 10h30 e pouquinho, para a gente repercutir a temporada de balanços e já fazer a migração para o momento Ibu. Então hoje é uma participação especialíssima do Gabriel, a quem eu agradeço bastante por estar com a gente. Gabriel, bem-vindo, bom dia. Bom, meu parceiro, vamos trabalhar. Tem muito balanço para dimensionar. Tem Petrobras, tem Suzano, tem B3, mas antes tem o seu destaque inicial. Tudo vai bem para quem tá comprado. Dólar para baixo, curva de juros descomprimindo, bolsa para cima, Gabriel. Bem-vindo. Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Coutinho, bom dia a todos os telespectadores. Não, hoje um dia mais positivo, né? A gente está vendo a bolsa, pelo menos na abertura, no verde, né? E também acompanhando o movimento que a gente vê dos últimos dias. Acho que, no geral, os balanços estão sendo muito positivos e isso tem dado uma sobrevida muito boa para as empresas, né? Tivemos o IPCA um pouquinho acima da expectativa do mercado hoje de manhã, mas mesmo isso não tem atrasado aqui
o ânimo da turma, e a gente vê, além da bolsa, né, a curva de juros também fechando consideravelmente, o que é muito positivo para os ativos de risco, especialmente as small caps. Boa, Gabriel Junqueira, trazendo o seu destaque inicial. Coutinho, é no ritmo, hein? É notícia, cotação com o Diego, análise fundamentalista com o Gabriel e gráfico com você. Posso começar? Sim, senhor chefe. Fala aí, não, o chefe aqui é você. Fala assim, valendo! Valendo! Então vai lá. Petrobras registra prejuízo de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre. Primeiro balanço da gestão de Magda Chambriard. Estatal reduziu previsão de investimento para esse ano. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira. Tá aqui, ó. O prejuízo foi de 2,6 bi, primeira perda trimestral desde o terceiro tri de 20. É um resultado bem distante do lucro líquido de 28,7 bilhões obtidos no mesmo período do ano passado. O balanço financeiro de Petro, divulgado na noite de ontem ainda, é o primeiro de Magda Chambriard, como eu adiantei. Assumiu ela a empresa há 2 meses. O resultado surpreendeu e ficou distante das projeções dos analistas de mercado. A companhia anunciou ainda a distribuição de dividendos e a redução da previsão de investimentos. O balanço da estatal foi impactado por um acordo bilionário firmado entre a estatal e o governo, destinado a encerrar litígios tributários relacionados ao pagamento de afretamento de embarcações. Também influenciou a variação cambial marcada pela desvalorização do real na segunda metade do primeiro semestre. Para fechar, a maioria das projeções de mercado indicava um ganho entre 11 e 14 bilhões no segundo tri. Esse é o primeiro prejuízo da Petro em quase 4 anos. O último foi no terceiro tri de 20, quando as contas da empresa sofreram forte impacto da pandemia. Vamos com Petrobras. Papéis ordinários estão caindo 1,59%, R$ 39,07. Papéis preferenciais ainda no leilão de abertura, com uma queda de 1,76% na variação teórica. Bom, balanço bem poluído de Petro, né? A gente precisa excluir esses fatores não recorrentes de litígios tributários. Quando olha os números sem isso, você vê números ali mais ou menos em linha com o que o mercado já esperava, mas mesmo assim com alguns dados, principalmente o lifting cost subindo, o que não é positivo, né? Um balanço aí que pode ser interpretado aí com certa ressalva pelo mercado. Lateralizado, restrito R$ 34,15. 39,10. Então você tem Petro dentro de um canal de quase 15%. Tá a 3,685. Objetivo máximo para os arrojados, que vão colocar uma venda e encerrar a operação. R$ 37,38. Como está dentro de um canal, fazendo topos e fundos, a priori, indo... Objetivo máximo para os conservadores, R$ 39,10. B3, lucro avança 5%, vai a 1,22 bilhão de reais no segundo tri. A empresa amplia o programa de recompra de ações. Na tela, o lucro ficou em 1,22 bi, acima da expectativa média dos analistas LSEG, que esperavam 1,17. A cifra representa um avanço de 5% ante o mesmo período de 23. Receita líquida, 2,46 bilhões, alta de 10% em relação ao segundo tri de 23. Expectativa média era de 2,36. Segundo a companhia, as incertezas do cenário macroeconômico e a manutenção dos juros altos continuaram afetando o segmento de ações. No entanto, os derivativos de índices e demais instrumentos de renda variável apresentaram bom desempenho do trimestre. B3 sobe 2,73% agora, R$ 11,66. Bom, o balanço de B3 ele reflete muito do que a empresa tem feito na diversificação das receitas, né? Então, mesmo com um cenário aí de bolsa pior, de a questão das ações não performando tão bem, a gente vê uma receita que bate o consenso do mercado, uma empresa que vinha aí numa tendência ruim, com dados operacionais ruins, volumes menores, mas que tem conseguido, com esse mix de receitas mais diversificado, entregar acima do que o mercado estava esperando. Falando de gráfico, vamos lá. B3 vai bem, obrigado. Recordar é viver. Compra de B3 a R$ 10,70. O ativo gap vai a 11,65. 11,65 eu tenho 2 problemas. Problema número 1 é o topo do canal. Problema número 2 é uma resistência de rompimento. De qualquer forma, o que eu faria? Eu colocaria metade no bolso, até porque você está falando do upside de 10,70 no 1,66. E se romper... tá? O que historicamente tem sido pouco provável, você sobe com meia posição, objetivo máximo desse cara, 1,269. Quem vai manter
31 centavos de vol, 45,50 de stop loss. A gente vai falar de Sabesp. Opa, tem leilão. O Diego paga a informação, pois não, Diego? Edux estava caindo 2,80% quando foi devolvida a leilão pela B3, estava em R$10,40. A variação teórica aponta para uma variação de alta de 0,10% deste valor do leilão. Dólar 0,44% de baixa, R$5,524. A curva de juros tem 7 pontos base, meio a menos nos prêmios. O Ibov já está de volta aos 129.500 pontos. Máxima intradiária, 129.582 pontos. O Ibov está voltando a acenar para os 130 mil. Sabesp tem lucro de 1,21 bilhão de reais no segundo tri. É uma alta anual de 62,6%. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo registrou esses números. De abril a junho, a receita líquida ficou em 6,75 bi, o que representa um avanço de quase 10% na comparação anual entre trimestres. Já a receita de serviços de saneamento líquida totalizou 5,47 bilhões, acréscimo de quase 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro da empresa no trimestre foi parcialmente compensado pelo resultado financeiro líquido, que ficou negativo em 461,9 milhões, um valor quase 33 vezes superior ao resultado negativo de 14 milhões reportado no ano passado. Sabesp ordinária está caindo ou subindo 2,32% agora, R$ 94,90. Resultado de Sabesp muito forte aqui, um destaque especial para a redução de custos, né? Então a empresa conseguiu surpreender na receita, mas nos custos ela tem feito um controle espetacular. É uma tese aqui que está negociando hoje pela média do mercado numa taxa interna de retorno ali de 12,6%, isso é muito forte. E aí o melhor disso ainda está por vir, né? Quando a gente pensa que a empresa acabou de ser privatizada e que o turnaround deve se intensificar e começar um novo momento operacional muito melhor. Tinho. Sabesp segue altista, cota 9435, segue com pivô de alta. O que eu faria? Eu tô exatamente hoje, apesar da alta que era 2,43, já foi para 1,99, eu tô em cima de uma resistência, né? Então, como ele abriu guepado e pode fechar, eu faria meia posição no bolso e manutenção da outra meia. Próximo objetivo desse cara, 9964. Volatilidade alta por causa do gap 2,06, então o stop está acima de 2,30. E faria manutenção com meia posição. Acho que Sabesp, da forma que tá, como ela tá esticada e já é o segundo FIBO, eventualmente ela pode pegar, fazer toda uma manutenção baixista abaixo de R$90, ou seja, você teria mais quase 5 para devolver, para depois subir. Então, põe metade no bolso, metade você segura, estopa, próximo objetivo, 9964. Magalu reverte prejuízo e chega a terceiro trimestre consecutivo de lucro. Pois é, a varejista saiu do prejuízo de quase 200 milhões reportado no segundo TRI de 23 para um lucro líquido recorrente de 37,4 milhões no período de abril a junho deste ano. Com o ganho na última linha do balanço, a empresa fechou o terceiro TRI consecutivo no positivo. Os números confirmaram a previsão de analistas que projetaram para este trimestre um forte incremento de margem para o período. Olha o EBITDA, ficando em 62% de alta no ano a ano para 711 milhões. Margem EBITDA 7,9% contra 2,8%, impulsionada essa margem bruta em 30,9%, crescimento anual de 21 pontos percentuais. Alô, Diego Kerber. MGLU3 sobe 3,19% agora nos R$12,93. Bom, Magazine Luiza aí confirmando a tendência de um varejo mais forte no Brasil, apesar da taxa de juros alta, né? Então aqui a gente vê uma empresa que está conseguindo entregar o turnaround, a gente está falando de uma margem EBITDA que foi 30 bips acima do consenso de mercado, então isso é muito bom, a empresa passou por algumas dificuldades, a operação da Luiza Cred entregou um resultado muito legal e aí está seguindo a tendência do nosso varejo, que nós vimos boas empresas reportando muito bem, ela entra aí na linha de Guararapes, Grupo SBF, que tem conseguido, e a própria Casas Bahia que também conseguiu um balanço um pouco melhor. Magazine Luiza entra nessa linha aí dos balanços bons do varejo. Vamos lá, lateralizada restrita R$10,56, 14,42. Magalu sobe desde o seu último fundo 20%. Então, o que eu faria? Você tem, para os mais conservadores, apesar de ter um canal e, logicamente, o objetivo cotando no 295, levaria esse cara ao no 442, você pode pagar para ver esse cara subir mais 20%. Então, o do 297, que é basicamente aonde eu tô agora, é uma resistência.
Então, para os mais conservadores, põe metade no bolso e estopa. Com 0,78 de volta, o stop vai para próximo de 0,90 para empurrar, para ver se Magalu continua subindo no 4,42. Quem quiser pagar para ver, tem essa segunda metade do FIBO para ver se sobe. Como eu tô dentro de um canal e esse canal, quando eu olho ele graficamente, ele é um envelope de baixa, então me preocupa um pouco. Então, quer ser mais conservador, põe um pouquinho no bolso, empurra a diferença. Quer ser mais agressivo e deixar tudo no jogo, aguarda, objetivo no 4-4-2. 10 horas 16 minutos, Marcelo Coutinho com a gente. E agora? Partiu Floresta? Vamos para a selva das oportunidades? Meus amigos, 10h15 costuma ser a faixa. Guto Cerávolo, atenção, ligado em oportunidades, se destacando, se desvencilhando dos obstáculos. Traz pra gente o olhar sobre essa bolsa, Guto, que tem curva de juros caindo 6 pontos base e meio em média, dólar caindo 0,53%, R$5 essa trilha, R$5,520, e o Ibovespa futuro avançando 0,40%. O Ibov à vista já sobe 0,65%, 129.500 pontos. Alô, Guto Cerávolo, partiu! Partiu! Fala aí, bom dia a todos da TC News. Vamos lá, oportunidade, vamos à nossa querida rainha, vamos à Petrobras. Quem quiser pegar a faca caindo, tá aí a oportunidade. A melhor forma de entrar é entrar travado, entrar com derivativos. Então, para quem quiser, tá aqui uma bela oportunidade, compra agora, Petrobras a 35,94, vai comprar uma put, um seguro de ação, Petro U399, está sendo cotado aqui a 1,13, tá? E vai vender uma call, 37,92. E qual é essa de 37,92? É o strike dela, tá? É a Petro I416, tá? Nesse momento a 60 centavos. Então a gente vai comprar esse portfólio inteiro, vai pagar aí R$ 36,53 no combo. Perda máxima 0,95, tá? Ganho máximo 3,81. Só para o pessoal entender, o que é esse 0,95 de perda? É o custo da operação até o strike, né? Se ficar abaixo de 36,17, você é exercido, você vende a 36,17, só perde 0,95. E se fechar lá no vencimento, quando? No dia 20/9, acima de 37,92, tá logo ali, você vai ganhar aí praticamente quase 4%, tá bom? Essa primeira oportunidade, vamos lá. Guto Cerávolo, direto da Central TC Investimentos, complementando o nosso giro. Sempre bom te ouvir, meu amigo. 10h18 e a cobertura não para. Quem tá gostando da nossa cobertura, faz barulho aí, torcida brasileira. Às 10h18. Você não deixou o seu like? São 878 likes, você não deixou o seu like. Não. Mais de 1.600, você não deixou o seu like. Deixa o like aí, ajuda demais a gente. Bora romper esses 1.000 logo. Atenção para Suzano. Suzano, a marca prejuízo de 3,8 bilhões de reais no segundo trimestre, com peso de resultado financeiro. Tá aqui, ó. Olha só, esse prejuízo líquido ficou bem acima do esperado pelo mercado, em resultado pressionado em grande parte pelo forte impacto da volatilidade cambial sobre a dívida em moeda estrangeira da empresa. A companhia teve um prejuízo de quase 4 bi entre abril e final de junho, acima do resultado negativo de 2,8 bilhões de reais esperado pelo mercado em média, segundo dados da LSEG. O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização ou EBITDA ficou em 6,29 bilhões. É um crescimento de 60% sobre o desempenho de um ano antes. Bora com Suzano, que está subindo 2,01% a R$ 54,68. Bom, apesar do headline negativo, o resultado de Suzano foi muito positivo. A gente viu uma empresa aí que está gerando muito caixa, é uma empresa que conseguiu performar muito bem, isso muito em função de uma dinâmica ali do preço da celulose, que tem subido significativamente na Europa, e também algumas questões logísticas na China que fizeram isso andar bastante. O horizonte de Suzano é muito bom, a gente tem o projeto Cerrado entrando, enfim, apesar do headline ruim, é um balanço encarado como positivo para o mercado. Lateralizado desde julho 24, restrito num canal entre 52, um canal curto, R$2 e pouco, 52,055519. O
que eu faço? O canal, ele é bem harmônico, você vê que ele faz topos e fundos de forma bastante coerente. E no dia de hoje faz topo, né? Então, quem tá comprado no último mês tá eventualmente na máxima, ou seja, melhor do que a compra, ou no 0 a 0, descontando-se o período do início de julho 24. Aqui me preocupa, primeiro, a lateralização ser longa, você começa a ter a tua perda de capital por tempo, né? Ou seja, cuja oportunidade. E, para quem tá fazendo um trade curto, eventualmente 5,519 era a máxima, já perdemos, já estamos em 5,439. E o ativo ameaça continuar descendo o objetivo 5,205. Então aí vai ficar a critério, zera, põe no bolso. Pagar para ver tá caro, 0,80 de volta, dá quase R$1 de stop loss. E aí, eventualmente, o que ele poderia continuar fazendo, até porque a figura de Suzano é baixista, é romper o 5,205 e continuar com o objetivo a 4,785 no longo. 10h21. Nós temos agora leilão. Petro Recôncavo na tela. Antes, então, de Petro Recôncavo, leilão. Diego Kerber. Apvida estava caindo 6,44% a R$ 4,21 quando foi devolvida a leilão pela B3. A variação teórica aponta para uma alta de 2,14%, portanto, perdendo um pouco desse viés baixista. Ainda assim, saindo agora, ela sairia ainda no negativo. 10h21. Petro Recôncavo cai 23% no que diz respeito a lucro, segundo o TRI. Tá aqui, ó. Lucro líquido de 136 milhões de reais, queda de 23% em relação ao mesmo período de 23, quando lucrou quase 178. A receita líquida da petroleira subiu 26%, 826,25 milhões de reais foi a fotografia geral. EBITDA, 447 milhões, alta de 40% em comparação com o verificado no período abril-junho de 23. Petro Recôncavo no radar. Vamos lá com o RECV3, 3,31% de avanço, R$ 21,23. Bom, Petro Recôncavo teve uma geração de caixa muito forte, a gente está vendo um EBITDA, não só o EBITDA, como as métricas de geração de caixa para acionistas acima do consenso do mercado. É uma empresa que tem conseguido fazer um controle de custos muito interessante e está hoje dentro das Junior Oils com o menor múltiplo, né? Então um balanço positivo, encarado aí em um horizonte muito bom para essas empresas. Vamos lá, Petro Recôncavo era, recordar é viver. Vou tirar um pouquinho do gráfico só pra gente ver. Petro Recôncavo era altista, tinha o envelope de alta, chegou a perder o fundo e aí voltou para dentro. Então, de novo, o envelope de alta que deu errado virou pivô de alta. De qualquer forma, quem tá comprado, tá bem comprado. Cota 2,125. Tem que ficar melhor ainda, acima de 2,150. O objetivo desse cara é R$ 23,51. Deve dar uma oscilada no 22,70, porque é um topo de um canal. Volatilidade 0,56, stop na casa de 0,70, 0,75. Compras a critério, eu não faria. Deixaria o stop, empurraria e deixaria esse cara subir até 2,351. Temos agora 10 horas com 23 minutos. Apvida, aproveitando o gancho que o Diego trouxe há pouco. Olha o prejuízo ampliado em 33% no segundo tri. Pois é, prejuízo de 381,3 milhões de reais. Crescimento de 33% nas perdas. Na mesma base de comparação, receitas caíram quase 60%. Eita, nós! O ticket médio consolidado de saúde aumentou 9,1% no ano, refletindo a estratégia de recomposição de preços e revisão do portfólio de clientes. Foi o que disse a companhia. Já em planos odontológicos, o ticket médio mensal passou de 9,80 para 10,30. O resultado EBITDA ficou ajustado, chegou a 957 milhões. É um crescimento aí sim de 58% na base anual. A Apvida no radar, pois não, Diego? A Apvida segue em leilão de queda, estava caindo 6,44%, R$ 4,21. Variação teórica continua apontando para uma alta de 2,61%. O Apvida é uma das teses de turnaround da bolsa, aqui eu imagino que o investidor ele não gostou muito da parte de geração de caixa, né? Então até teve um top line ali interessante, um aumento de receita, tudo mais, só que nas métricas de geração de caixa a Apvida deu uma decepcionada e isso está pesando no dia de hoje. A Apvida tá num pivô de alta, lamentavelmente teria sido interessante ter falado desse cara ontem, né? A mágica do FIBO tá lá, venda R$ 4,59, o papel já bateu no objetivo, faço correção. O que eu faço? Pego o FIBO, faço um movimento de translação e jogo ele para o próximo ponto, que é aí o que acontece. Eu enxergo que a Apvida cai,
pode cair até R$ 4,15, cota R$ 4,21, 4,35 no leilão. Então eu deveria agora fazer um movimento de correção para entrar no próximo pivô de alta. Quem está comprado, ok, está bem comprado, porque está comprado numa tendência de alta. O ativo dá uma pancada no dia de hoje. De qualquer forma, se não perdeu a oportunidade de fazer o movimento anterior, vai tomar um calor até 4,15, pelo menos 4,15 é o primeiro ponto. Eu tenho outros pontos de baixa, se não respeitar, para fazer manutenção a R$ 4,59. De qualquer forma, independente de onde a Hapvida abrir em função do leilão, agora a cota 4,35, você tem até 4,15 de baixa. 10h26. Bom, e agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o Gabriel à vontade, porque, amigos, dê uma olhada na minha tela, quanta coisa não saiu. Caixa Seguridade, aqui, só highlights. Queda de 25% no lucro contábil, segundo TRI. Alta dos sinistros por causa do desastre lá no Rio Grande do Sul e a necessidade de um provisionamento pesaram negativamente no resultado da companhia. E mais, Lojas Renner, lucro subindo 37% no segundo TRI, o gancho do varejo. Grendene, lucro recua 27,2%, pior resultado financeiro. Alpargatas, dona da Havaianas, reverte prejuízo, lucra 23 milhões no segundo TRI. Aqui Vivara, lucro líquido de 211 milhões de reais, alta anual de 92%. Açaí, queda de 21% no lucro, 123 milhões o placar absoluto. E Dux, olha aí o setor educacional, recuo de 22,5%, o lucro chega a 24,8 milhões. Ânima, prejuízo. Deixa eu tirar aqui o anúncio. Pronto, sai daí, compadre. Ânima, prejuízo atribuível a acionista de 14,7 milhões de reais, queda de 86%. Cirela, lucro de 412 milhões, avanço anual de 47%. Gafisa, reverte prejuízo, lucro de 4,7 milhões. Unipar, lucro líquido de 89 milhões no segundo TRI, queda anual de 52%. CPFL, lucra 1,1 bilhão, queda anual de 11,8%. E mais, Alupar, lucro regulatório de 248 milhões de reais no segundo trimestre, queda de 26,8%. Sanepar, o lucro caiu 11% no segundo TRI, a receita subiu 8,35%. E mais, Espaço Laser, mais do que dobra o lucro e busca abrir ao menos 50 lojas pelo Brasil. A companhia terminou o trimestre com 858 lojas e vai continuar focada no crescimento com franquias. É o seu Ernesto ali. E aí nós temos a Ambipar, amplia prejuízo em mais de 4 vezes no segundo trimestre. Por que eu fiz questão de trazer todas essas manchetes? Primeiro, para o público entender que saíram 25 mil resultados, não vai dar para a gente aprofundar todos. Mas segundo, Gabriel, para aproveitar a sua bagagem, o seu repertório, a fim de que você aprofunde, em meio a tantos highlights assim, o que você julgar ou os que você julgar mais relevantes. Pois não? Bom, Léo, gostaria de falar um pouco sobre Ânima, né? A Ânima teve um resultado muito bom, foi uma empresa aí que a gente acompanha de perto pela história toda do setor de educação, né? Então é um setor que vem passando por um processo de desalavancagem, de turnaround. A empresa entregou esse turnaround, né? Então a gente está falando aí de uma empresa que já conseguiu passar das suas limitações de covenants, então eles não imaginavam que ia ficar até 3 vezes e ficou em 2,70, então tá ótimo. A empresa anunciou dividendos extraordinários, tem tido um pricing muito interessante, então apesar do intake, que é a entrada de alunos não ter sido tão forte, a gente teve um poder de precificação muito bom e o resultado, que apesar desse headline que a gente viu aqui, é um resultado muito positivo e não é à toa que a empresa aí está abrindo numa alta expressiva no dia de hoje, né? E o outro destaque fica para as construtoras, né? Então quando a gente fala Cirela, Moura do B, Plano e Plano, empresas que vêm performando muito bem, principalmente as duas ali, a Moura do B e a Plano e Plano, né? Plano e Plano entregou um ROI de 53%, um maravilhoso, vai surfando tudo que a gente está vendo do setor de baixa renda, vem sendo uma das principais empresas da Bolsa, performando muito bem, ela e a Cury, né? E a Cirela, grande
construtor aqui de média e alta renda, voltando a entregar ROI de 2 dígitos, voltando a ter crescimento de receita significativo, é também dona da Cury, dona da Plano & Plano, o que ajuda muito nesse resultado. E a Moura do B, uma das teses de turnaround mais interessantes da nossa bolsa também, é uma construtora do Nordeste que conseguiu um resultado muito forte mesmo, então já está aí performando muito bem e deve continuar com essa tendência forte para os próximos trimestres. Gabriel Junqueira, meu amigo querido, muito obrigado, um ótimo final de semana para você. Temporada de balanço, segunda-feira a gente volta a conversar. Bom, eu que agradeço, Léo. Um bom final de semana para você, para todo mundo que está nos assistindo e até segunda-feira. Valeu, meu amigo. Coutinho, pra gente partir pro momento Ibu, eu ainda tenho o destaque final do nosso Super Guto Cerávulo. Então é no pique, Anime 3. Anime 3 está lateralizado, restrito R$ 3,40, R$ 3,98. A figura é de cunho autista, quem tá comprado tá bem comprado. Me preocupa só puxar o histórico de Anima em termos gráficos de paralelismo. Abril faz a mesma figura, sendo que o máximo foi 4,15. Então eu tô embaixo de duas resistências em uma figura de cunho autista com um gap num upside de 20%. Então o que eu faria? Eu colocaria no bolso, aí vai ficar a seu critério, se vai colocar metade ou vai colocar tudo. Se colocar tudo, ok. Se colocar metade, você tem 14 centavos de vol e vai te dar 20, 25 centavos do upside residual, que é de R$ 3,90 até R$ 4,15. 10h31, Guto Cerávulo no pique, o seu destaque final, momento Ibu tá nos chamando. Bora, pode lá. Olha só, BIF tá rompendo uma bela resistência, tá bonito, só que já tá um pouco esticado. Então, para isso, vamos lá, vamos comprar uma putinha, travar a operação e surfar essa alta, tá? Então, a gente vai comprar a ação BIF 3 agora a 7,38. Vamos comprar a put U 730 de strike 7,30 e vamos vender uma call de strike 8. Operação para perder 3% e ganhar 6%. É com você, Leozinho. É faca na caveira, dinheiro na carteira. Aí está, Guto Cerávulo. Valeu, meu irmão. Um abraço também, ótimo fim de semana. Central TC Investimentos, o programa não para. O momento Ibu já é realidade. Vamos para a terra do Tio Sam. Vamos para as movimentações americanas. De Indiana Jones para o hino dos Estados Unidos. Bom, tecnicamente não estamos tá no mesmo território, né? 10h32. Amigos, a tabela da volatilidade tá mostrando o quê, hein? Na tela para vocês. Temos aqui, ó, DXY numa queda de 0,08%, 103,15 pontos. O VIX está no 0 a 0, 23,93. Yields de 2 anos, 4,02%, recuo de 2 pontos base nos pedidos de prêmio. E os yields de 10 anos a 3,92, queda de 7 pontos base nos pedidos. Portanto, curva de juros americana fechando, o VIX praticamente tocando nos 24 pontos e o DXY ainda num cenário de acomodação. Vamos ao Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. Diego Kerber. Todos eles estão para baixo. 0,25% de recuo para o Dow Jones, 39.346 pontos. O S&P 500 cai 0,11% aos 5.313 pontos. O índice Nasdaq recua 0,06% nos 16.650 pontos. E para terminar, Russell 2000 fica fora do hino dos Estados Unidos porque não deu tempo, mas Russell 2000 agora numa queda de 0,38% nos 2.080 pontos. Relaxa, Russell, você ainda é importante sim. 10h34, meu caro Marcelo Coutinho. Vamos com os gráficos dos índices acionários americanos, e aí? Vamos lá. Dow Jones lateralizado. Se subir, ou seja, né, eu tô lateralizado, só que ele vai fazendo fundos ascendentes. Então, a priori, o mercado permanece com viés baixista. Isso aqui que está desenhado na tela é um pivô de baixa. Mas, se subir, bateu e a priori ficou 39.530 pontos. Ou seja, se tiver um upside, Dow Jones te leva a 40.167 pontos. Quando eu olho o Nasdaq, a mesma coisa. Bateu e ficou na resistência 1,6 cota, 1,6657. Se for, vai a 1,7,240, mantém a toada baixista, ou seja, o mercado americano simplesmente está subindo numa correção.
no mercado de baixa. Olha o para S&P 500, a mesma figura, restrito 5.300 pontos, cota 5.312, o upside máximo projetado 5.407 pontos, ou seja, basicamente as três figuras Dow Jones, Nasdaq e S&P 500, todas elas iguais. E o Russell 2000, lateralizado no envelope de baixa, restrito 2.015 pontos, 2.131, cota 2.097, ou seja, permanece dentro do canal, também lateralizado, não mostra força de saída, ou seja, o mercado americano baixista e o Russell, que seriam as small caps, lateralizada com cunho de baixa. Muito bem, Coutinho. Destaque inicial do nosso Marcelo Coutinho. O que é que a abertura do mercado nos Estados Unidos contratou para o Brasil? Vamos dar uma olhada. A gente tem aqui, amigos, primeiro que entre as blue chips, só Petrobras cai. E assim, a força do Ibov, Petrobras está tirando do índice, deixa eu ver, 130 com 270, 400 pontos a menos para o Ibov só por Petrobras. Só por Petrobras. E ainda assim, o Ibovespa está subindo 0,55% aos 129.374 pontos. Não é pouca coisa. O dólar vai caindo 0,32%, R$ 5,531, e a curva de juros tem agora 6 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. O Diego Kerber separou algumas notícias, alguns ganchos. Também se vive a temporada de balanços lá pelos Estados Unidos e tabela com o Coutinho. Pois não, Diego? Bora lá, então, com alguns destaques corporativos pra gente chamar a atenção, começando com a TSMC, que não é exatamente uma empresa americana, mas ela é muito negociada por lá e tem muita relação com o setor de tecnologia, afinal, Taiwan Semiconductors, né? Então, semicondutores, você tem essa relação direta com o setor de tecnologia. E as vendas da TSMC cresceram 45% em julho, com forte demanda por chips de IA. Olha como a IA tá fazendo tá movimentando o mercado, principalmente de semicondutores. A Taiwan Semiconductor Manufacturing, que é a TSMC, aumentou 45% em julho, acelerando o seu ritmo de crescimento, né? A receita aumentou 45% em julho, acelerando o ritmo de crescimento em relação a junho e reforçando as esperanças de uma forte demanda sustentada por chips de inteligência artificial de empresas como a Nvidia. Essa informação aqui do Valor Econômico, tá? Vendas no mês atingiram o equivalente a 7,9 bilhões de dólares. Para o terceiro trimestre, aliás, os analistas projetavam uma receita da TSMC que atingisse ou crescesse 37%, com o resultado de julho sugerindo que a TSMC pode superar essas expectativas. Essa é a maior empresa de Taiwan e é um dos principais indicadores da demanda por IA como fabricante de chips para os principais fabricantes aceleradores, como a Nvidia e a AMD Advanced Micro Devices. Também é a única fornecedora de processadores para iPhones da Apple, por exemplo. TSMC, portanto, no radar. TSM é o ticker. Vai lá, Coutinho. Bora lá, o ativo cai desde 11 do mês passado, então a gente pode falar aí mais ou menos um mês de queda. No finalzinho ele deu uma subida, né? Rampou, saiu de 133 dólares, voltou a 166. Volta para dentro do canal, cujo máximo é 170 dólares e 59 centavos, está cotado 1,66, você teria 4 dólares de upside. Para ir ou lateraliza ou repica. Então, quem está comprado nesse ativo, eu pensaria em estratégias de saída. Eu olho, por exemplo, para os candles desse cara e o que eu vejo é um movimento de lateralização, né? Ou seja, sobe menos, faz baixa, sobe menos, já faz aqui o hamburguinho, então desacelera, teria aí mais prováveis 4 dólares de upside. Chegando nessa região, fica aí a critério ou a zeragem, seja ela total ou parcial. Se parcial, 6 dólares e 70 de vol, 7 dólares e 30 de stop loss. Teria que stopar e ver se esse cara consegue, que a priori não vejo, romper os 170. Perfeito, Coutinho. Vamos falar agora da Intel, e NTC é o ticker da empresa. Por que eu tô chamando a atenção? Porque teve um rebaixamento, né? Uma diminuição da recomendação da Moody's para a empresa. Foi reduzida para Baa1. Isso por conta de preocupações com a lucratividade da empresa. E aí a perspectiva foi alterada de estável para negativa, e esse movimento reflete as expectativas de lucratividade mais baixa nos próximos 12 a 18 meses, mais conhecidos como o próximo ano a 1 ano e meio. E aí teve também toda a questão do balanço, que não foi nem um pouco positivo. A Intel, que
desabou, derreteu mais de 20% num dia só, uma queda muito significativa, e aí isso fez a Moody's mudar essa recomendação, portanto. INTC, Coutinho? Vamos lá, o ativo segue morto, lateralizado depois do gap, pelo que o Dieguinho falou. Cota 1,990, objetivo no 7,58, que seria a terceira linha, que seria um suporte. Então, assim, quem está comprado está extremamente mal comprado, com zero de perspectiva do ativo mudar. Então, ele deve permanecer aí durante um bom tempo nessa faixa de preço. E aí fica a critério, né? Eventualmente, quem está comprado no estopou e ficou, e eventualmente está comprado na região de 29 dólares para cima, aí teria que amargurar esse prejuízo e ficar com ele. Porque se ficar com o papel, seguramente, você, pela inércia do movimento do papel subir de novo face a um rebaixamento, a um problema de longo prazo, o papel não deve sair dessa região, fica a critério a permanência ou não, ou a zeragem, e aí buscar uma nova oportunidade. Boa, Coutinho, bora lá falar agora de Apple, porque ela mudou as suas regras e anunciou novas taxas na União Europeia depois de violação da lei dos mercados digitais. Vamos trazer mais detalhes nesse sentido. Uma das mudanças em destaque nessa situação da Apple é a maior flexibilidade para desenvolvedores sobre como eles podem relatar ofertas externas pelos aplicativos. Inclusive, a companhia afirmou que vai ser possível sim informar aos demais usuários sobre essas ofertas disponíveis em qualquer lugar, como em outras lojas e outros aplicativos também. Essa novidade acontece alguns meses depois da confirmação de uma investigação por parte da União Europeia, que a Apple acabou saindo prejudicada nesse sentido. Ainda em relação às mudanças, a gigante também disse que vai permitir aos usuários uma função para desativar notificações de transferências feitas por links externos, e do mesmo modo, outra mudança também relevante é na forma como os desenvolvedores podem informar aos usuários sobre estas ofertas. Apple no radar, Coutinho no gráfico. Bora. Apple vai bem, obrigado. Segue com tendência de baixa. O envelope de baixa que a Apple desenhou já bateu no objetivo que a gente tinha cantado. Então, olha só. O mercado cai, lateraliza, cai. O objetivo era 200 dólares e 65 centavos. Atingiu. Apple agora faz um movimento de correção baixista, ou seja, subiu nesses últimos 5 dias úteis. Próximo ponto de Apple, basta transladar o Fibo. Você pode colocar esse cara aqui. Apple bate já, ou seja, 214 dólares e 29 centavos, que seria o próximo ponto de venda. Então, quem está comprado em Apple tá tomando calor. Pode correr um sério risco, cota 212 no momento, e pode, na semana que vem, continuar o movimento baixista. Então, vai ficar a critério zeragem, eventualmente parcial, não precisa zerar tudo, tá? Ou total. Se for a parcial, você tem 5,08 de volta, e stop loss vai para 5 dólares e 40, 5 dólares e 50 centavos. Perfeito. Agora, para a gente finalizar a parte de notícias corporativas, e aí a gente também já aproveita para dar uma analisada em Nvidia depois, mas antes disso, vamos com Amazon, porque ela está fazendo uma parceria com o TikTok e o Pinterest. Vou trazer mais detalhes para vocês nesse sentido. É o seguinte, a informação é: a Amazon firmou parcerias com o TikTok e o Pinterest para permitir que usuários comprem sem precisar sair dos aplicativos. E aí a ideia é conquistar novos consumidores e facilitar as compras onde eles mais passam tempo, que é justamente nas mídias sociais. Os acordos foram acertados com o codinome Project Handshake, que é o aperto de mão em tradução livre, e é um esforço da gigante do e-commerce para tentar acelerar o crescimento das vendas, que está lento, segundo informação do portal The Information. Amazon no radar, Coutinho. A Amazon tem uma figura um pouco maior, mas muito semelhante à Apple, né? Então você tem, aqui não é um envelope, é um pivô de baixa. O mercado cai, corrige, cai. Bateu no suporte, 152 dólares e 40 centavos. Faz um movimento de correção. Posso fazer exatamente o mesmo movimento, translado o Fibo para o ponto mais próximo para ver se subir até onde vai. Então, a Amazon cotando 1,66, o objetivo dela, a priori, máximo 174 dólares e 90 centavos, ou seja, você teria aí mais 8 dólares de Amazon para entrar num novo processo de venda. Então fique atento,
Volatilidade está alta por causa do gap, 9 dólares e 46 centavos. Teu stop loss estaria na casa de 11 dólares. 10 horas 45 minutos. Você curtiu no oferecimento de Webull mais um momento de mergulho nos Estados Unidos, na terra do Tio Sam. O Momento Webull volta na próxima segunda-feira, 15 para as 11. Bom, Coutinho, a gente vai se despedir de você. E você sabe que sexta-feira é dia de Fibonacci. Qual o recado que você deixa para os apaixonados de plantão? Meus queridos, um bom final de semana. A semana no Ibov foi positiva, então eu acho que, no caso dos meninos, por favor, um belo de um restaurante. Cuidem bem das nossas mulheres, que são os nossos pontos de equilíbrio. Olha só, lacrei. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Bom Fibonacci, bom final de semana. A musiquinha, o Eurythmics tá, mas no Fibonacci você sabe que tem que ser aquela musiquinha mais... Ô, trem bom! Eu fico até arrepiado. Boas fibadas, um abraço pra vocês. Eu vejo vocês ao meio-dia, não, hoje é 14 horas. 2 da tarde no Almoço de Negócios. Obrigado, Coutinho, tamo super junto. Tá aí o Coutinho.